Olá, leitores, audiência do Frota News. Eu sou Felipe Gosch e estamos dando início ao nosso Frota Cash. E você está participando agora do Pitch da Frota News, onde nós trazemos marcas e startups que trazem a solução para o seu problema. E eu estou aqui com o Ricardo Tostes, da Seguir, que vai apresentar para a gente uma solução. Bem-vindo, Ricardo, ao Muito nosso Frota obrigado. Cash. Um prazer ter você aqui, diretamente da Fenatran. Conta pra gente um pouco da Seguir e desse projeto, esse trabalho que vocês desenvolveram, que traz uma solução para uma grande dor do nosso mercado. Então, Felipe, agradecer a oportunidade, dizer que a Seguir é uma startup que ela foi fundada em função de um projeto que foi desenvolvido com o Instituto Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, a pedido meu, que sou frutista. Então, assim, eu sou exatamente o mercado que você atinge. Então, eu tenho caminhões, eu tenho motoristas, eu tenho responsabilidade com esses motoristas. E a gente não tinha, procura no mercado e não tinha uma proteção contra um velho problema que é o álcool. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu fiquei muito sensibilizado, um amigo meu, amigo pessoal, perdeu um filho muito jovem, 21 anos, 22 anos de idade, voltando de alguma balada e de noite. E aquilo eu fiquei pensando, né, raciocinando, falei, caramba, a gente compra, você tem caminhões maravilhosos, como a gente vê hoje aqui na Fenatran, mas a gente não tem essa proteção contra um velho problema. Então, assim, na nossa frota, os nossos caminhões, a gente tem câmera, a gente tem telemetria, a gente tem bloqueadores, tem muito treinamento, porque assim, a minha empresa, a gente trabalha no segmento de óleo e gás, que é um segmento que é muito carregado da cultura de safety, né, dessa cultura de Sim. segurança. Mas igual, hoje a gente está vendo bafômetros de portaria, então o pessoal já está começando a colocar um pouco mais e tal. Mas para empresas como a minha, que tem caminhão que passa alguns dias na estrada, como é que eu vou proteger? O motorista, estou protegendo o motorista, Sim. estou protegendo a comunidade e a nós mesmos. Então, assim, vamos pensar. Existe uma bebida social. A pessoa, às vezes, está lá na interjornada dele, ele está tomando lá, jantando e está tomando uma cerveja para assistir o jogo de futebol. Como é que eu consigo proteger o meu trabalhador de que na hora que ele vai ligar o caminhão, de fato ele está zerado, que ele não tem nada de álcool? Então a gente colocou esse problema numa feira como essa para o Instituto Federal Fluminense, professor Robson, e ele aceitou o desafio e a gente desenvolveu esse produto que consiste em dois aparelhos. Certo. Esse aparelho que ele vai ficar na mão do motorista e um outro aparelho que ele é embutido no painel do caminhão. E ele é integrado com câmeras e com telemetria, o que significa que na hora que ele vai soprar, aquilo é um evento que vai estar avisando lá se ele soprou, deu liberado ou não, e também vai estar tirando uma fotografia ou um vídeo de quem é que soprou, para que a gente tenha certeza de que não houve ali uma pedido, né, para substituição, que isso também é um ponto importante. Sim. A gente tem que dar uma proteção efetiva. Como eu sou frotista, isso já vem sendo testado nas minhas duas empresas há uns 3 ou 4 anos. Então eu posso dizer que a gente resolveu vários problemas que se alguém me vendesse um aparelho sem resolver esses problemas, problemas de processo, isso me causaria algum tipo de transtorno na operação. Vou te dar alguns exemplos assim, bem diretos. Sensor de sopro. Então ele aqui, a gente tentou ao máximo reproduzir aquilo que seria o sopro humano. Então não adianta o indivíduo colocar ali uma bola de soprar, não adianta ele pegar o jatinho de ar e colocar para soprar, porque ele só vai capturar aquilo que a gente entendeu que é a intensidade de um sopro humano. Pensando no meu problema como frotista e ouvindo o nosso parceiro da Bix, que era uma empresa sul-africana de telemetria, essa janelinha aqui atrás resolveu um outro problema grave, que é um problema de, bom, eu tenho esse aparelho, e quando ele vence, no nosso caso, ele vai vencer a cada 5.000 sopros. Quando ele vence, basta ele São tirar 5.000 sopros. 5.000 sopros. Aí eu vou dar o exemplo, isso depende de cada operação. Na minha transportadora, em média, eles ligam o caminhão 6 vezes por dia. Certo. Na outra transportadora de menor porte, eles ligam 8 vezes por dia. Então, com 5.000 sopros, 6 vezes vai dar 845 dias. Quando ele estiver vencendo, basta o motorista tirar, ele vai receber um sensor, ele tira esse sensor com um parafuso
substitui o outro e já voltou a validade De de novo. novo, a mais de 5. Resolvemos um transtorno logístico que seria um problema para a gente de ter que ficar aí mandando em algum lugar para calibrar ou não. O custo do sensor ele vai ser bem baratinho e apenas o cara faz a troca disso. Dessa forma, Você criou a solução na solução. a solução não é a solução. Como isso? Ouvindo os parceiros. Então a gente ouviu a Mix e ela falou assim: olha, se você quiser desenvolver um produto, é melhor que você resolva esse problema da calibração, porque senão o frotista, a sua audiência aqui que está ouvindo, ele vai comprar 1000 aparelhos. E aí começa a vencer. Imagina o transtorno, ele para o caminhão, vai ter que levar num lugar, voltar. Não tem nada disso. Ele simplesmente tira um e vai colocar o outro. A gente criou outras possibilidades. Por exemplo, uma situação que é muito relevante, que é o adiamento por emergência. Então vamos supor que você está ali com um caminhão, toca uma sirene de emergência numa planta industrial que você está atendendo. Você precisa entrar no caminhão, ligar e sair automaticamente. Então, nesse caso, ele só entra no aparelho, clica o adiamento de emergência, daqui a 5 minutos é que ele vai fazer o teste. O sistema vai pedir daqui a 5 minutos. Mas isso, adiamento de emergência, não é para ele usar para não fazer o teste. Sempre, não é para virar uma rotina, Não. isso é em casos específicos. Exatamente. Imagina isso amanhã ou depois, daqui a alguns anos, chegando nos lares das pessoas. Uma mãe que não vai querer isso ter, um pai que está dando um carro para o filho e não vai querer que tenha isso no aparelho do filho dele. E o que eu achei mais interessante de tudo é a simplicidade em solucionar. Exato. Porque a gente sabe que o álcool é um problema existente quando a gente fala de transporte, em condução, no modo geral, do jovem às pessoas mais velhas, né? A gente tem até uma questão aí da importância da educação, né, no trânsito, e você traz uma solução muito simples, muito eficaz. Existe uma questão assim que a gente tem que compreender social. As pessoas, mesmo estando em lei que você não pode beber, é muito possível que as pessoas que estão nos ouvindo tenham amigos que quando você vai numa pizzaria, no final da pizzaria você está lá, metade do grupo procurando Uber, metade do grupo procurando o aplicativo da lei seca para desviar da lei seca. É verdade. Porque as pessoas acham que aquilo não tem problema, não, foi só uma cervejinha e tal. Até que acontece um sinistro, mesmo que não seja culpa dessa pessoa. Então você imagina, são pessoas de bem e que estão ali transgredindo. Na hora que acontecer um problema, uma pessoa de bem está carregada de um problema enorme, um problema criminal que não precisaria. Então, assim, da mesma forma que na década de 80 e 90 a gente começou a colocar o cinto e reclamava, o capacete e reclamava, a gente acha que isso em alguns anos vai ser tão natural que a gente já vai... e aí vai inibir essa questão social, porque Sim. eu volto a dizer, não são os motoristas que estão trabalhando, são os caras mais responsáveis que eu conheço. Verdade. Claro que você vai ter as exceções, mas são os caras mais responsáveis do erro. Mas existe dos patrões, dos empresários, Sim. de todos, essa questão de que minimizar. Não, álcool, foi só uma cervejinha. A gente aprendeu, na verdade, né, é uma coisa meio que cultural, a gente aprendeu a minimizar os efeitos e o que o álcool causa, né? E nós precisamos trazer esse olhar realmente de atenção. Agora eu tenho uma pergunta. Sim. Esta é uma solução que a Seguir traz, né? Um startup, vale Isso aí. salientar. Essa solução vocês pensam para frotistas, para o uso geral? Qual é a visão hoje de mercado da Seguir? Para o uso geral. A gente Perfeito. acha que isso inicia com frotistas, Perfeito. que é o mercado corporativo, aquele mercado das grandes empresas que estão cobrando mais segurança, ou com aqueles transportadores que, como eu, não precisaram de uma obrigação contratual para buscar mais segurança, e a gente foi atrás de desenvolver, além do que a gente já tem de outras tecnologias, a gente acabou, porque a gente desenvolveu o que a gente não achou no mercado. Hoje a gente tem notícias de outros, esse é um produto que está começando a ser desenvolvido, você vai ver outros produtos, mas a gente começou a desenvolver porque não tinha essa solução no mercado. Eu compro um caminhão de 1 milhão E não e não tem proteção para Não- isso. é, Eu não- achava que é isso era uma verdade. proteção que talvez devesse vir dos fabricantes. Mas depois eu entendi e falei, não é, é um outro nicho, entendeu? São proteções adicionais. Porém, a gente, por exemplo, já foi contatado por uma Associação Nacional de Vítimas de Acidentes de Trânsito no Brasil. Ele já tem projeto de lei para que isso daqui a pouco vire, como está em alguns países, a partir de 2000 e alguma coisa, que isso venha obrigatório em veículos, ou para aquela pessoa que já perdeu a habilitação na lei seca,
ao recuperar o direito, ele tenha que dirigir com o aparelho dele. Sim. Você cria algo e não sabe aonde vai parar. Então, é o início, são os primeiros passos. A gente focou em baixo custo, é indústria nacional e é uma coisa que é importante salientar. Como eu disse, de origem eu sou transportador. Eu não conheço entre os meus amigos transportadores, deve ter outros, deve ter vários, mas eu particularmente não conheço, que tenham desenvolvido um projeto com uma universidade. Isso é sensacional. Então, assim, o meu incentivo é, você que tem uma ideia boa, procure uma universidade, Com vai certeza. achar lá um professor que vai tocar a sua ideia e vai fazer um projeto como esse, que no final vai virar uma startup que eu tenho muito orgulho, é um negócio pequeno que está começando, mas que pode salvar vidas efetivamente. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse prazer e esse encantamento de você ver uma marca nascendo e esse acompanhamento, né, da solução que você traz para o mercado, principalmente para a segurança e para o bem social. Bem, esse é o nosso pitch do Frota News, onde você conhece soluções. Ricardo, deixa para nossa audiência onde que eles podem contatar, conhecer a seguir, e quem se interessar, a gente vai trazer aqui a matéria sobre a seguir, a gente vai apresentar um pouquinho mais aí para vocês. Mas, Ricardo, dê as considerações finais aí e como que a nossa audiência contata e conhece mais sobre essa inovação no mercado. Então, esse produto foi lançado agora, recentemente, no Rio de Janeiro, em setembro. A gente tem as redes sociais, seguir.com.br, seguir é SIGHIR, ou seguir oficial, que você vai achar no Instagram, enfim, é só digitar lá seguir e você vai achar esse produto. E nós temos muito interesse de desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente está abrindo o que se chama, eu não sei se fala muito disso aqui, que são as POCs, né, que é as provas de conceito, Sim. da gente instalar, manda o aparelho, faz o teste. Ele não precisaria estar, em alguns casos, ele está adquirindo o produto, a gente vai colocar lá, vai testar, para que ele tendo segurança, cara, funcionou, tá legal isso aqui. E você tocou num ponto muito bacana, que assim, é o orgulho que dá de criar coisas legais, assim, um negócio, caramba, olha que coisa legal. Quantas vezes na vida eu terei a oportunidade de criar algo que eu posso dizer que pode estar salvando vida? É verdade. E através dessa criação, você justamente ter isso, você saber que salvou mais alguém ou que pelo menos você está levando ali aquela existe, a solução ela existe, né. Isso é algo muito importante. Ricardo, eu agradeço a participação aqui conosco, Muito obrigado. deixo a vocês que nos acompanham o convite a conhecer a Seguir, SIGHIR, no Instagram, vai estar marcado aqui no nosso podcast. Eu sou Felipe Gostman, especialista em tecnologia e inovação de mercado. Estivemos aqui batendo esse papo super intimista com o Ricardo Tostes. Ricardo, este é um presente do nosso podcast para você. Encerramos aqui e você vai acompanhar mais novidades em nossa plataforma. Acesse www.frotanews.com.br. É o FrotaCast, levando até você a notícia, a informação, conhecimento. Até já!